Múltiplos. Hoje a gente vai conversar sobre o PL, preço sobre lucro. Tem algumas pessoas que acreditam que a bolsa de valores está muito barata justamente porque o PL está baixo. Mas até que ponto isso se traduz em verdade? Vamos entender quais são os grandes segredos e as grandes desvantagens relacionadas a esse múltiplo e aplicar, por que não, na sua própria carteira. Me acompanhe até o final que você vai enxergar se está no bom momento para você comprar baseado nesse valor. Combinado? Mesmo que você já saiba como é que você encontra o PL, eu vou explicar para vocês qual que é a tradução literal desse múltiplo. Tranquilo? Entrando ali na plataforma da AGF, pegando como exemplo o Banco do Brasil, como é que a gente vai definir o PL? E sim, eu estou gravando esse vídeo no dia 27/11/2022. Primeira coisa, você tem que buscar a cotação, que está ali em 34,21. E depois você vai pegar o lucro por ação, que também já está bem descrito aqui. Lucro por ação dos últimos 12 meses. Dividido um pelo outro, 34,21 dividido por 9,64, você chega em 3,5. O que isso significa? Se você pegasse todo o lucro da empresa, do Banco do Brasil, e dividisse por todas as suas ações, considerando a cotação atual, você precisaria ali de mais ou menos 3 anos e meio para recuperar tudo aquilo que você coloca no banco. Sabemos que o payout não é 100%, então essa métrica seria um pouquinho maior, são necessários mais alguns anos. Mas esse termômetro ele é fundamental para que você consiga nortear. Opa, a bolsa está muito cara, opa, talvez o mercado esteja colocando um preço muito elevado, ou talvez o mercado esteja subprecificando muito aquele ativo. Vale a pena dar uma olhadinha, considerando esse bom indicativo. Mas nunca, jamais, em tempo algum, considere apenas o PL para suas decisões. Tranquilo? Quando a gente coloca esse mesmo racional agora aplicado a toda a Bolsa de Valores, ao IBOV como um todo, percebam que o nosso histórico, lá entre 2019, um pouquinho antes da pandemia, em 2020, a Bolsa estava 25 vezes o seu PL, ou seja, o dinheiro que você colocava na Bolsa, considerando 100% dos lucros das empresas, voltando para o acionista, você precisaria de 25 anos para recuperar o dinheiro. É muito tempo. E hoje, nos patamares atuais, esse gráfico é do dia 25/11, nós estamos em 4,5, muito mais atrativo do que no passado recente. Então, só para fechar, você precisaria de 4 anos e meio, mais ou menos, para recuperar todo o seu dinheiro. Ali em 2015, 2016, nós tivemos um momento muito crítico na nossa política, em que atingimos ali um valor abaixo de 10 vezes por volta de 9, que também já estava bem interessante, e também na nossa crise de 2008, que não foi só nossa, né? Foi do mundo inteiro por conta do subprime, nós tivemos ali um momento interessante girando em torno de 5 a 6 vezes. Se você jogar hoje para 2022, no mês 6 de 2022, nós estamos ali trabalhando em valores de 4 a 5 vezes. Então, sim, é uma excelente oportunidade para quem quer começar a iniciar seus investimentos na Bolsa. Mas, seguindo ali os preceitos, né, as grandes frases do Luiz Barsi Filho, ele gosta de falar isso muito e é realidade. Eu não invisto no mercado, eu invisto em empresas. Então, essa concepção de você olhar para a Bolsa como um todo talvez não seja tão relevante. O que é mais importante você olhar? Olhe as suas empresas. Como é que está o PL delas? E para isso, eu vou manter aqui sempre aberto para vocês a carteira aqui do canal, que é a minha carteira pessoal, tranquilo? A minha exposição continua muito elevada em Banco do Brasil, mais de 50%. Temos ali algumas elétricas, como Taesa, TRPL, e atualmente considerando a Vibra também como uma empresa de energia. Temos o Bradesco, que recentemente sofreu uma grande queda, BB Seguridade, 1% de IB e Klabin. Tá? Então, essa é a minha carteira, não são tantos ativos, provavelmente vou continuar com eles, ou pelo menos no máximo até 10. Mais do que isso, atualmente eu acho que é muito inviável que eu consiga acompanhar todos esses ativos. Então, pensa o seguinte, é melhor você conhecer bastante de poucas empresas do que você conhecer pouco de muitas empresas. O seu tempo ele é limitado. E também na plataforma AGF, eles fazem uma segmentação em relação aos setores BEST, que são aqueles setores principais que a gente pensa na carteira previdenciária. Hoje a minha alocação em bancos está em mais de 60%, energia 23%,
seguros 13%, e outros, que aqui entra Klabin, né, seria por volta de 3%. Para esse finalzinho de ano, um dos meus objetivos é aumentar dentro do possível a minha exposição a essa empresa. Mas se você quiser entender um pouquinho sobre o que eu achei do terceiro trimestre de Klabin, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você no card, para que você perceba quais são as premissas e projeções para a melhor empresa na Bolsa, pelo menos na minha visão. Mas pegando aqui aquela frase do Barsi e aplicando, então, na minha carteira, o que a gente vai fazer? Avaliar o PL de cada um desses ativos, ou pelo menos da grande maioria. Banco do Brasil hoje está em 3,5, como a gente tinha conversado anteriormente naquele exemplo. Então sim, se você for olhar ali na pandemia, pegou esse patamar atual que nós estamos, em 2015, 2016 também pegou, 2014 também. Então nós estamos trabalhando com valores extremamente atrativos. E aqui o primeiro recado em relação ao PL. Lembra que PL é preço sobre o lucro? Então, nesse caso, o lucro de Banco do Brasil cresceu demais. E por conta de algumas projeções negativas em relação à nossa política, o preço tem caído muito. Se você diminui o preço e você aumenta o lucro, necessariamente o PL ele vai ficar extremamente baixo, extremamente atrativo. Jamais, em tempo algum, avalie isso isoladamente. Aqui, nessa pequena avaliação, vocês entenderam o que fez com que BBAS ficasse tão atrativo nessa perspectiva. Indo agora para o Bradesco, né, que também está com um valor bem interessante, 5,8 vezes, nós estamos com valores mais baixos do que a pandemia em 2020, estamos voltando a valores próximos ali de 2015 e 2016. Nem a crise de 2008, que foi extremamente forte no mundo inteiro, conseguiu colocar o banco em valores tão baixos em termos de PL. Nesse contexto aqui, o que a gente pode falar? O lucro da empresa foi prejudicado? Foi um pouquinho, a gente sabe, por conta do PDD. Eu também vou deixar aqui o vídeo do terceiro trimestre para que vocês entendam. O preço dela, por conta desse resultado, caiu bastante. O mercado ficou muito assustado. Então nós temos aqui uma foto do Bradesco, não necessariamente vai refletir a empresa como um todo, porque quando você olha o vídeo, né, o filme como um todo, eu ainda enxergo que é uma excelente empresa. Jamais, em tempo algum, eu iria me desfazer só porque agora o PL ficou reduzido. Talvez, para quem goste, seja uma oportunidade interessante. Falando agora aqui de BB Seguridade, nós temos já um PL mais elevado, de 11 vezes aproximadamente, e isso é desde 2021. Ficou ali no mais ou menos, vai, chove, não molha, mas está bem equilibrado. Durante a pandemia sofreu uma pancada muito forte, assim como o mercado como um todo. Estava bem interessante você conseguir comprar naquela época, mas nos últimos anos, né, agora o histórico ele já é um pouquinho mais curto, desde 2013, nós não temos uma oscilação tão grande tirando a pandemia. Se você for pegar ali de 2015 para frente, ele ficou nesse patamar aqui de 9 vezes até aproximadamente 16 vezes. Realmente, BB Seguridade é uma empresa muito resiliente e talvez por isso que o mercado tenha precificado dessa maneira bem estável em relação ao seu preço sobre o lucro. O que isso pode significar? Quando o lucro sobe, o preço também sobe. Quando o lucro cai, o preço também cai. Então tem ali uma pequena volatilidade em relação a esse múltiplo. Olhando agora para o setor de energia, né, vamos começar pela Taesa, um múltiplo aí de 6,8, o que pode ser algo relativamente interessante. De novo aqui, né, a pandemia bateu com força. Ali em 2016 nós tivemos também um impacto relativamente muito forte, mas essa cotação de 6,8 também ela está relativamente estável de 2012 para cá. Não tivemos grandes oscilações, a não ser ali em 2018, 2019, quando o mercado como um todo estava muito precificado. Foi uma época que eu acompanhei de perto esses preços, essas cotações, mas eu não tinha investimento muito ativo naquela época não. E sim, muita gente falava que o dinheiro estava barato. Então muitas iniciativas de startups, por exemplo, elas estavam acontecendo à torto e direito, principalmente porque o financiamento estava muito baixo. Nós tínhamos uma Selic extremamente baixa e o mercado como um todo, tanto no Brasil quanto no exterior, estava tudo subindo. Nessa época era muito fácil ser trader, porque você não precisa pensar muito quando está todo mundo ganhando. O pessoal comprava e vendia e já se sentia aí um profissional do mercado. Mas a gente sabe que esse papo não cola muito no longo prazo. De qualquer maneira, eu enxergo que Taesa, por essa perspectiva hoje de PL, não está tão atrativo assim não. Está dentro do radar, mas eu não escolheria por essa métrica de jeito nenhum.
Agora falando um pouquinho de TRPL, que está com 6,7 o seu PL. Se a gente for tirar alguns eventos pontuais, como 2015, 2016, 2017, quando você tem um gráfico em que você olha múltiplos e você percebe uma distorção muito abrupta, eu prefiro estudar um pouquinho para ver se isso realmente aconteceu. Pode ter sido um efeito do mercado, sem dúvida nenhuma, mas algumas distorções na confecção do gráfico pode acabar enviesando o seu racional. Então vamos eliminar esses dois pontos específicos aqui, que para mim está bem estranho, e vamos pensar aqui de 2008 para frente. Perceba também que TRPL ficou extremamente estável, mesmo durante a pandemia e também mesmo durante ali a 2019, quando o mercado estava voando. Nós não tivemos uma volatilidade muito grande em relação ao PL. Estava girando em torno ali de 13, 14, até mais ou menos 6 ou 7. Então, não vejo como uma grande oportunidade também não no presente momento. No entanto, se você considerar outras premissas que são fundamentais em relação à TRPL, talvez a gente perceba que ela esteja bem barata. Como, por exemplo, o outro múltiplo é o PVP. Hoje, ela é negociada abaixo do seu valor patrimonial. Está saindo mais barato do que efetivamente ele custa. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Agora, sobre Vibra, para a gente fechar esse setor de energias da minha carteira, a gente enxerga também que o histórico ele é bem recente, de 2018, 2019 para frente, quando ocorreu o seu IPO, o seu re-IPO, melhor dizendo, a sua privatização. Sim, temos uma grande oscilação aí saindo de casa ali de 20 vezes, caindo até as suas 8 vezes, um pouquinho lateralizado, com uma pequena alta em 2019 e 2020. Tivemos aqui grandes distorções por conta da pandemia. Eu também iria avaliar isso aqui com calma para enxergar por que isso está acontecendo. Mas essa distorção aqui do início de 2022, o primeiro e segundo trimestre, certamente foi decorrente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, algo que ainda a gente está sofrendo alguns impactos muito importantes, mas, de qualquer maneira, a gente percebe que o PL também ficou bem distorcido. Hoje está na casa de 9,3 vezes, muito embora, olha que curioso, se você for observar a cotação da empresa, ela não está tão alta. O que isso pode significar? O preço da ação está caindo, mas o lucro está caindo mais ainda. Desse modo, você tem um pequeno aumento do PL. A gente precisa entender com calma se é um problema conjuntural, ou seja, se é algo do momento que Vibra está passando, ou se é algo estrutural. A empresa está efetivamente deixando de ser tão eficiente como ela tem sido nos últimos anos? Para responder isso, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês falando do terceiro trimestre de Vibra de 2022, beleza? E para fechar, não menos importante, essa é a grande posição que eu quero aumentar na minha carteira nesse finalzinho de ano. Hoje, Klabin está com um PL de 5 vezes. E aí a gente entra num ponto muito importante. O PL para Klabin pode ser avaliado de uma maneira sensata? Não, não pode. Por que eu não gosto de utilizar o PL para Klabin? Porque eu sempre penso em dividendos. E da onde que vem o dividendo de Klabin? Vocês já sabem, vem do EBITDA e não necessariamente do lucro líquido da empresa. Então, eu gostaria de saber como é que está esse gráfico em relação ao EBITDA, algo equivalente em que eu pudesse colocar a cotação em função do seu EBITDA. Nessa plataforma que eu uso, que é a Coifin, ela não apresentava essa métrica. Então, eu acabei colocando esse gráfico mesmo do PL para vocês, mas para vocês enxergarem como que fica distorcido no caso de Klabin. Sim, se você for pegar ali em 2019, perceba que o PL chegou a 400 vezes. É algo surreal, é muito distorcido, embora tenha acontecido numericamente. Mas para a gente entender a saúde dessa empresa, a gente precisa trabalhar sempre com o EBITDA. Portanto, não vale a pena você ficar utilizando algumas regras, algumas ferramentas em algo que não pode ser avaliado por aquilo. Deu para entender o recado mais ou menos? Para cada setor, para cada empresa, existem algumas métricas que você precisa olhar com calma e outras você tem que literalmente desconsiderar. Por que isso? Excesso de informação não significa necessariamente que você vai ter um acerto maior. Porque senão a gente colocava tudo isso aqui para a inteligência artificial calcular, que eles davam conta de achar a melhor ação para a gente. E não é assim que funciona, não é verdade? E agora eu vou mostrar para vocês, na plataforma do AGF, como é que você encontra essas informações. Lá você consegue ter de uma maneira fácil e rápida, selecionar alguns filtros importantes para a sua análise na hora de fazer o aporte. Vamos lá?
Então, depois que você faz o login na plataforma, a gente pode entrar aqui nesse menu do lado esquerdo e clicar em Ferramentas e depois Guia de Ações. Depois disso, você vem aqui em Ver Meu Guia de Ações e em seguida você vai clicar em Visão Tabela. Nessa hora já vai aparecer uma série de informações para você. O setor, a cotação, preço teto, preço médio, preço de consenso, enfim, vários e vários múltiplos e outras informações mais. Vem aqui em Selecionar Colunas, desmarcar todas as colunas, e eu gosto de colocar o setor, a cotação, o preço teto projetivo, o preço teto médio e, agora como a gente está conversando, o PL. Clica em filtrar e aparentemente parece que a planilha não funcionou, né? Porque você voltou para aquela tela inicial. Mas, na hora que você desce aqui, ele mostra uma tabelinha resumida com as métricas que você quis. Olha só que curioso então, aqui ele mostra todos os PLs dos seus ativos atualmente, o seu preço teto, o médio e projetivo e a cotação. Banco do Brasil está com PL próximo ali de 3 vezes, né? Nós temos hoje a cotação em 34 e o projetivo está em 68, 50% de desconto aproximadamente. Quando a gente pega o Bradesco, está em 6 vezes, está também abaixo do seu preço projetivo e todos os outros ativos também, exceto Transmissão Paulista. E é por isso que você precisa ficar atento. Não necessariamente só porque o PL está baixo é que a empresa estará interessante para você investir. A gente tem que abordar uma série de outros valores. Recentemente eu conversei com um membro ali do nosso grupo do WhatsApp, inclusive se você quiser fazer parte, a gente vai deixar para vocês aí o link e também o QR Code. E ele estava me perguntando, Bruno, será que eu tenho que olhar primeiro para as métricas, para esses múltiplos, e depois querer entender um pouquinho sobre a empresa, como é que ela funciona, ou o contrário? Eu entendo da seguinte maneira, se você está começando agora, tente aprender como que as empresas ganham dinheiro. E isso daí tem que fazer lógica para você. Se você não entender como a empresa ganha dinheiro, pouco importa o PL dela, pouco importa o dividend yield dela, concorda? A gente precisa saber aonde a gente está colocando o nosso dinheiro. Depois que você já se identificou com alguns setores e colocou ali algumas empresas elegíveis, aí eu acho bacana você começar a olhar o preço teto médio, o preço teto projetivo, o PL e outras variáveis mais, como o PVP e por aí vai. Então, uma coisa de cada vez. Se você ficar buscando sempre uma automatização, uma sistematização pura dos seus investimentos, dificilmente você vai fazer bons negócios. Principalmente porque empresas são feitas de pessoas e não necessariamente apenas de números. Os números são consequências. Então, vamos tentar entender o que fez com que a empresa chegasse naquele número, não é verdade? Mas é basicamente isso. E, inclusive, se você quiser testar a plataforma GF por 30 dias, eu vou deixar um link aqui na descrição para que vocês possam experimentar sem pagar absolutamente nada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A ideia é trabalhar cada vez mais outras métricas, outros múltiplos, com calma, sempre mostrando qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, o que que significa, por que que a gente não pode ter apenas um olhar específico em relação a eles. E eu, na minha premissa pessoal, eu uso muito pouco o PL. E pode até parecer um pouco contraditório para vocês, mas eu entendo que PL, por ser um múltiplo, ele fica um pouco distorcido porque ele não explica para mim o que está acontecendo com o mercado, com a percepção dos investidores e também com a empresa como um todo. Se você for para pensar, a taxa de juros ela vai afetar todas as empresas. Vai mexer muito na questão de alavancagem, na questão do seu endividamento. A taxa de câmbio também vai ter muita influência, por exemplo, numa Klabin. Já se a gente for observar para algumas empresas como a Irani, que é praticamente para o mercado nacional, a taxa de câmbio não vai ter tanta influência. Então, na hora que você vai olhar apenas os múltiplos isoladamente, você pode ter uma visão muito enviesada. Eu gosto de utilizar o PL, na realidade, como a cereja do bolo. Eu faço toda aquela avaliação com calma, depois eu passo pelos últimos balanços, passo pelas métricas atuais, e aí eu falo, deixa eu dar uma olhadinha como é que está o PL. Se o PL estiver muito bom, eu falo assim, maravilha, vida que segue, é isso aí, eu vou fazer esse aporte. Se o PL estiver um pouquinho distorcido para cima, eu falo assim, peraí, não vou desconsiderar tudo que eu fiz de estudo, mas por que será que está tendo essa situação atual? E eu dei vários exemplos com várias empresas da minha carteira, mostrando para vocês como é que pode ser interpretado cada um desses resultados. No mais é isso, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Tranquilo? Até mais!